Fala, turma, tudo bem? Hoje é um papo diferente. Minha equipe conversou, falou: por que você não conta um pouco da tua história, de quando você saiu do mercado corporativo para arriscar mais, ter imóveis no Airbnb? Então, esse café de hoje é em homenagem a tanta gente que talvez se inspire em ouvir uma história de alguém que por anos lutou como eu, né? Dentro do mercado corporativo por 25 anos, tinha filhos, né? 3 filhos pequenos eu tinha, então eu tinha que encontrar um caminho ali dentro. Estudei muito e consegui transformar, né, aquela minha rotina, aquele meu dia a dia com mais dificuldade, num novo cenário, né? Hoje eu estou em Búzios, aqui numa linda casa, e muita gente me pergunta: pô, mas queria ter a tua vida. Hoje mesmo, dentro dos grupos que eu participo, né, me falaram assim: pô, cara, queria ter a tua vida em Orlando, em Búzios, no Rio de Janeiro, passar uma boa parte do tempo viajando, escolhendo os lugares, né, para os quais quer viajar, conhecendo pessoas e ganhando dinheiro fazendo isso, que são coisas legais. Mas o que você vai ouvir um pouco nesse vídeo, e tem a ver muito também com aquilo que eu vivi, talvez você perceba e encaixe um pouco na tua vida, e a minha ideia de compartilhar isso aqui é fazer você refletir um pouco também dentro do teu dia a dia sobre o teu mundo, né? Porque hoje é fácil muita gente falar para mim: ah, mas eu queria levar uma vida assim, né? No domingo à noite, ficar feliz, porque sabendo que quase toda segunda-feira eu vou para o aeroporto viajar com as pessoas que eu gosto, ou conhecendo as pessoas que eu gosto, ser recebido, né, pessoas que esticam o tapete vermelho para eu passar. Então, muita gente gostaria. Agora, o que você vai um pouco ter que ouvir aqui e refletir é que muitas vezes eu tive que tomar decisões difíceis, passar por situações difíceis, e entendendo que liderar a minha vida e liderar negócios exigem decisões difíceis, exigem momentos de inflexão, onde você vai ter relação com pessoas, com famílias, com grupos, com sentimentos teus, que às vezes você consegue explicar, às vezes você não consegue. E diante de todo esse cenário, você vai ter sempre que escolher e tomar um caminho, tomar uma decisão. E quanto mais você crescer, mais a tua decisão vai impactar pessoas. Então, muitas vezes você vai ser visto com bons olhos, muitas vezes você vai ser visto com maus olhos. Então, se você está afim de ouvir um pouco sobre isso, e talvez seja um momento bom para você ouvir, porque talvez o Airbnb, a locação por temporada, possa tirar você da vida comum, como tirou a mim e como tirou a muitas pessoas que eu conheço. Então hoje eu levo uma vida com liberdade geográfica? Sem dúvida, né? Podendo ter 2 empresas que eu tenho, com as pessoas que eu escolhi, né, e que eu quis trabalhar, inclusive uma delas que trabalha comigo é o meu filho mais velho, meu filho do meio também trabalha comigo. São pessoas que eu escolhi, né? E os outros, meus sócios, né? Hoje eu tenho condições de trabalhar com as pessoas que eu quero e que eu gosto. É isso que eu consegui construir ao longo desse caminho. Mas vamos lá. Depois de trabalhar 25 anos no mercado corporativo, em 2020, eu já vinha já há 3 anos no Airbnb, desde 2017, né? Eu estava num momento de burnout, né? Um momento de burnout, com enorme dificuldade. O meu chefe tinha sido demitido, o chefe dele era um cara que não tenho nada contra, mas era uma pessoa que a gente não tinha, tinha uma incompatibilidade de pensamento, uma incompatibilidade de sentimento, de decisão. Então isso fazia com que aquele ambiente para mim se tornasse um ambiente difícil de conviver, né? Nenhum problema pessoal no sentido particular, mas simplesmente visões diferentes, né? Visões diferentes atrapalham você de caminhar junto, né? Então a empresa, né, na qual eu trabalhava caminhava para um lado que eu não me via naquilo, e a liderança a mesma coisa. Então você estar num ambiente desse
Quando você vai dormir no domingo à noite, é como se você estivesse dando uma facada no teu peito. É como se tudo aquilo fosse te consumindo até você chegar no dia seguinte. Eu em burnout, sendo muito pressionado dentro do ambiente de trabalho, e eu começando a fazer o meu Airbnb lá, que eu comecei em Brotas, crescer. Começando a dar certo, e algumas pessoas pedindo já para eu administrar imóveis deles, né? Eu já vinha administrando alguns imóveis, mesmo ali trabalhando, porque a administração não ocupava o meu tempo ali diretamente. Eu conseguia organizar a administração já de imóveis à noite, de sábado, domingo, e com outras pessoas que eu tinha contratado. Então, eu conseguia levar aquilo em paralelo, né? Então, era um movimento. Mas eu ali, realmente, em burnout, não tinha mais condições ali. E foi quando um belo dia, né, eu trabalhei de 1994 até 2020, trocando 7 vezes de empresa, sempre por decisão minha, né, porque eu queria mudar, estudei muito, né, minha mãe, desde criança, estuda, fiz graduação, pós-graduação, especialização, dei aula na pós-graduação, dou até hoje, né, desde 2010, mas ali eu estava naquela situação e a empresa ali me desligou, né? Então eu não esperava aquilo, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Porque eu estava mal, em teoria estava piorando, mas ali eu tive um sentimento de que, apesar de, claro, ter a minha família e tal, muitas pessoas perto de mim, quando eu estava decidido a não mais voltar para o mercado de trabalho, que eu tive ofertas, né, para voltar, todo mundo falava, você tá louco? Eu falei, não, eu vou cuidar só de Airbnb, vou fazer esse negócio. Naquela situação, só duas pessoas me apoiaram, falaram, tá, eu vou com você, que eram pessoas adolescentes, os meus 2 filhos, que hoje, inclusive, trabalham comigo, né? Eram jovens e tal. Então, quando todo mundo batia de frente comigo, todo mundo bateu de frente comigo, sem exceção nenhuma, todo mundo achou que eu tava maluco, porque eu já tinha ofertas de emprego, né, para trabalhar. Eu recebi uma oferta de emprego no dia seguinte que eu saí. E eu dizia que não, que eu ia seguir nesse modelo de Airbnb. Então eu bati de frente com muita gente. Então aqui é o primeiro ponto de inflexão, tá? Um livro muito importante que eu li, que me ajudou demais, chamado Mindset, da Carol Dweck. E eu li esse livro quando é um livro muito importante. O Bill Gates referencia esse livro, né, de uma forma muito importante. Ele citou esse livro várias vezes, porque ali, através desse livro, você começa a perceber o quanto você pode estar deixando de enxergar alguma coisa simplesmente porque você está com uma lente errada. Você não percebe o teu potencial. O teu potencial muitas vezes está escondido atrás de um nível de consciência teu que você muitas vezes subestima. Você não enxerga o teu potencial. Então você só vai conseguir perceber e vivenciar aquele potencial na medida que você se libertar de dogmas que você construiu. Então muitas vezes eu estava travado porque a minha mãe me falou, minha avó me falou, minha tia me falou. Então eu comecei a perceber isso, né? Também com um processo de atendimento neurológico muito bom, um acompanhamento médico muito bom, comecei a tomar vitaminas, remédios, perceber que não é só a questão mental, mas é física, é a alma, é espiritual e também a parte espiritual, né? Me ajudou muito a questão de eu ter um caminho muito claro na ideologia cristã, católica, né? Desde de jovem, acreditando muito nisso. Então tudo isso, naquele momento, foi o momento certo para que tudo aquilo estivesse bem engatilhado, bem preparado para eu tomar decisões difíceis, de saber que eu ia ter que bater de frente com muita gente, e que se desse errado a culpa ia ser minha, e que ninguém ia entender, ninguém ia aceitar, mas eu tinha que tomar uma decisão difícil. Então eu segui muito sozinho por um tempo, e acreditando que eu confiava naquela ideia que eu tinha de administrar imóveis e que aquilo poderia me gerar uma renda legal ao longo do caminho. Então houve uma ruptura com pessoas, algumas rupturas, bati de frente realmente, escolhi alguns caminhos que outras pessoas não queriam que eu escolhesse e eu segui por esse caminho de forma abnegada. Então, uma coisa também importante, que é um ponto de flexão para muita gente, cada escolha
é uma renúncia. Não existe. Será, não, mas é difícil escolher. Se eu tiver que escolher, então aí muita gente anda no meio do caminho. Né? Existe uma frase na Bíblia que fala ou quente ou frio, os mornos eu vomitarei. Tem uma parte lá, eu não lembro nem, né, não decorei, mas tem uma parte que fala sobre isso. Muita gente que é morno na vida. Ah, eu quero aqui, mas eu quero a conciliação, também quero isso, também quero aquilo. O desequilíbrio, muitas vezes, é o que vai gerar o sucesso. Se você anda muito certinho, a chance de você muitas vezes quebrar barreiras e passar ponto nível é baixa. Né? Então aquelas pessoas, então você acorda, aí você corre, aí você come a frutinha. Não vai fazer. Muitas vezes você vai ter que gerar. Esses dias o Flávio Augusto falando uma palestra sobre isso. Você vai gerar, e tá certíssimo. Muitas vezes é o desequilíbrio que vai gerar esse movimento que te leva para um outro patamar. E aí um monte de gente querendo ser equilibrado, não vai para lugar nenhum. Não vai fazer. Entende? Você tem que bater de frente muitas vezes, tem que assumir posições, tomar decisões difíceis e escolher. E quando você escolhe, você abre mão. Né? Então, tá, abre mão daquilo ali, tudo bem. Eu abro mão daquilo porque eu quero isso aqui. E se preocupar menos com o que os outros vão pensar. Então, isso é fundamental, tá, gente? Enquanto você estiver pensando, se preocupando com o que o outro pensa de você, desculpa, você não vai em lugar nenhum, tá? Enquanto você estiver preocupado com o que aquela pessoa, seja lá quem for, está pensando sobre você, você não vai em lugar nenhum. Eu lembro muito bem que eu conversando com a minha mãe numa dessas situações, né, recentes, eu adoro minha mãe me ajudou demais, e até hoje, né, tenho fotos com ela aí no Instagram e tal, mas naquele momento ela não estava entendendo. Então ela soltou um dia que a gente estava almoçando, soltou os garfos ali, olhou para minha cara e falou: eu acho que você vai ser internado no manicômio, porque você é outra pessoa. Eu fiquei feliz quando ela falou isso, porque eu percebi que eu estava evoluindo, eu estava quebrando, rompendo barreiras que estavam muitas vezes me prendendo. E o problema não era ela, tanto que me dou super bem com ela e tal, mas eram os pensamentos errados que eu não podia aceitar mais. Né? Para você passar para um outro patamar, muitas vezes você precisa acreditar em coisas diferentes, vivenciar e sentir coisas diferentes. Isso passa por uma reprogramação mental, né? De saber o que você vai dizer sim, aquilo que você vai dizer não, aquilo que você vai escolher, e tomar decisão e bater firme e seguir em frente. E não deixar ninguém tirar você do caminho, né? Que foi o que eu fiz. Então, naquele momento, mesmo eu caminhando mais sozinho, eu tinha certeza de qual era o próximo passo e para onde eu estava indo. Então, eu abri ali um negócio com 17 imóveis muito difícil, né? Muito difícil. Tive que me sujeitar a muitas coisas. Fazia limpeza muitas vezes em casas, sofri na mão de muitos proprietários que queriam que as coisas fossem do jeito deles, mas eu entendi que eu precisava passar por aquilo, gente, porque isso é um processo. Se alguém me falasse hoje assim, Fábio, vamos fazer o seguinte, você não precisava ter passado por tudo isso aqui, ó, sai daqui, já acorda aqui. Não queria, porque foi aquele processo, aquela vivência, aquela dificuldade toda, né, que me fez ter força para hoje assumir posições diferentes, para hoje ter coragem de bater de frente com pessoas que querem me atrapalhar, de trazer para perto de mim pessoas que querem me ajudar, de fazer leituras novas de ambiente, porque se não fosse todo aquele processo que eu passei, hoje eu não teria condições de estar aqui liderando 2 empresas. Né? A empresa Anfitrião de Elite, www.anfitriãodeelite.com.br, com 62 anúncios, 8 em Orlando e 54 no Brasil, e a mentoria de Elite, né, que é a nossa mentoria, que tem mais de 1000 alunos aí. Não teria condições, porque aquilo tudo me fez aprender. E, em primeiro lugar, aprender aquilo que eu vou dizer para vocês. Né? Se tem uma coisa que é essencial nesse caminho, é você saber desde sempre quem são as pessoas que estão do teu lado de verdade. Quem são as pessoas pelas quais você pode entregar documentos, cartão de banco, folhas, tudo, papel em branco, pessoas nas quais você pode acreditar e pode confiar. E que pessoas, inclusive, que vão te dar feedback, né? Vão te falar quando você estiver errado, mas são pessoas que você tem certeza que querem o teu bem. Enquanto você não achar essas pessoas, não se unir a essas pessoas, não consolidar um caminho com elas, você não vai fazer o que você precisa. Sozinho ninguém faz.
tá? Então você precisa duas coisas: saber quem são essas pessoas e se unir a elas, e saber quem são as pessoas que estão te enganando, que estão fingindo, que estão apenas contando história, e se afastar dessas outras pessoas. Crie a tua pequena comunidade de pessoas de alta confiança. E com elas você vai passar por toda a selva, pela floresta, pelas dificuldades, porque você sabe em quem você pode confiar. Elas vão estar com você. Juntos nós somos mais fortes. Essa é uma frase muito grande que a gente tem dentro da mentoria, dentro dos nossos grupos. Juntos nós somos mais fortes. Uma pessoa sozinha não faz, né? 5 pessoas, 10 pessoas, mas cada uma num caminho diferente não faz. Mas quando você tem pessoas pensando igual, no mesmo rumo, no mesmo objetivo, acreditando nas mesmas coisas, elas podem transformar o mundo. Então, todo esse caminho que eu vivi com enorme dificuldade para chegar nesse patamar, me fez aprender muito. É isso que eu estou compartilhando com vocês. Tudo isso hoje, anos depois, eu vivo um novo momento, né? Hoje sim, eu vivo um momento de extrema felicidade, no sentido de ter alcançado um nível de sucesso que, se eu olhasse para trás há 8 anos, há 10 anos, era inimaginável, né? Mas não foi um passe de mágica. E se fosse um passe de mágica, como eu falei, não teria sido tão legal. O bacana foi a construção desse processo e o quebra-cabeça se montando, se organizando, né? Então, hoje quando eu termino um domingo na minha casa com a minha família, sabendo que no dia seguinte normalmente eu vou viajar, porque de segunda existe uma organização da minha agenda para eu estar viajando, como hoje eu estou em Búzios, semana passada eu estava no Sul, vou muito a Florianópolis, Itapema, Balneário, e viajo para os locais que eu preciso estar e eu gosto também. Então, essa liberdade geográfica, ganhando dinheiro, tendo condições de evoluir, crescer, ajudar pessoas também a atingir os objetivos delas, é algo fundamental para mim. Tá? Então, é tão importante quanto o resultado dos negócios. Estar com as pessoas certas e fazer com que elas também possam crescer e evoluir. Eu posso dizer para vocês que a coisa mais importante é a coragem. Como você já ouviu o que eu falei aqui, a coragem de bater de frente muitas vezes com pessoas que não querem que você faça essas coisas. Elas querem o teu sucesso, mas elas não compreendem, elas não estão dentro da tua mente para saber o que você tem que fazer. Então elas muitas vezes vão te dar conselhos errados. E você tem que ter firmeza naquilo que você acredita. Coragem. Coragem para tomar decisões difíceis, escolher suas posições e, o mais importante, execução. Faça. Não espere o mundo perfeito para fazer. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, e eu reforço isso, eu não aceito o contrário. O perfeito não existe. O feito é melhor do que o perfeito. Eu acredito nisso piamente. Porque enquanto você faz imperfeito, você fez o teu melhor. Não estou dizendo para você fazer o teu pior. Eu estou dizendo para você fazer o teu melhor. Mas faça. E não vai ficar perfeito na primeira vez, nem na segunda, não vai ficar. Mas faça, entrega e continua. Continua evoluindo. Continua evoluindo. Faça o teu melhor. Mas sabendo que mesmo o teu melhor ainda não vai ser o perfeito. Mas faça. Execute, entregue, dê o próximo passo, e mais um, e tenha coragem de se expor, de falar, de se movimentar, de dizer sim, de dizer não, de falar abertamente aquilo que você pensa. E eu tenho certeza que tudo isso eu fiz, tudo isso me ajudou demais, tudo isso me colocou numa outra posição, e eu posso te dizer, eu tenho enorme felicidade em olhar para trás e ver que muitas dessas posições difíceis que foram riscos, eu tomei na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas, portanto eu faria absolutamente tudo de novo. E eu vou continuar. Eu vou continuar com as pessoas certas, estando do lado de quem quer estar comigo, lutar comigo, e vou continuar tirando do meu lado as pessoas que eu entender que não fazem parte desse caminho, sem medo nenhum. Sem medo nenhum, sem brigar, mas sem medo nenhum. Estar com as pessoas certas, lutar com as pessoas certas e avançar com elas. Isso tem muita relevância para mim. Isso é mais do que o sucesso financeiro. É saber que a gente luta com força, com dedicação, com coragem, para estar nos lugares certos, com as pessoas certas e avançando. Se isso aqui te ajudou, eu sugiro que você não perca as esperanças.
Eu, lá atrás, me lembro bem de momentos em que eu falei para os meus filhos, para esses dois, eles nunca duvidaram, né? Os dois, a menina, né, minha filha não era muito pequena, então, mas os dois nunca duvidaram. E eu lembro que algumas vezes, eu e eles nessa situação lá atrás, a gente não tinha condições de pagar um restaurante legal para a gente almoçar, porque a gente ia saber que ia faltar dinheiro, né? Então eles viveram isso comigo, sabem que é verdade. Então hoje, nessa situação, quando eu e eles temos oportunidade de almoçar juntos, de conversar juntos, a gente lembra daquilo ali e a gente fica muito feliz em saber que juntos nós lutamos, juntos nós avançamos e vamos avançar muito mais. Porque a história do juntos somos mais fortes conta muito, é muito importante e isso faz parte da minha vida. Então, não perca as esperanças. Por mais difícil que seja, por mais duro que esteja, por mais que você se sinta mal de saber que você não chegou ainda, acredite. Se você continuar executando com dedicação e tendo as pessoas certas do teu lado, um dia você alcança. Um dia você chega lá. Beleza? Grande abraço, gente. Um abraço. Valeu.